Em menos de um minuto, o Japão viu a natureza e a tecnologia entrarem em guerra. Primeiro, um terremoto que parecia partir o país ao meio. Depois, um tsunami que engoliu tudo no caminho. E no centro desse caos, uma usina nuclear que começava a perder cada camada de proteção, uma após a outra. Ninguém imaginava, mas naquele instante, Fukushima já estava condenada. Explosões, derretimentos, evacuações às pressas e um silêncio radioativo que ainda ecoa mais de uma década depois. O que realmente aconteceu ali não foi apenas um acidente. Foi o momento em que percebemos o quão frágil é a tecnologia em que confiamos cegamente. Tudo começou com um tremor que parecia interminável. O chão vibrava, como se o mundo tivesse sido deslocado alguns centímetros para fora do lugar. Dentro da usina de Fukushima Daiichi, os operadores sentiram as paredes pulsarem, as luzes oscilarem, e a responsabilidade de manter um monstro adormecido sob controle. Era 11 de março de 2011, e aquele minuto mudaria o país para sempre. Os sistemas de segurança reagiram como foram projetados. Os reatores desligaram automaticamente, barras de controle desceram, alarmes dispararam. Por alguns instantes, tudo parecia sob controle. Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro desastre ainda estava a quilômetros dali, avançando em silêncio pelo oceano. Quando o tsunami atingiu a costa, os muros que protegiam a usina foram engolidos como areia molhada. A água invadiu prédios, corredores, salas elétricas, transformando cada cabine em um curto-circuito em potencial. O coração da usina, seus geradores de emergência, afundou ali mesmo, desligando a última linha de defesa que mantinha os reatores resfriados. Sem energia, as bombas pararam. Sem bombas, a água que resfriava o combustível começou a ferver. E ali, naquele momento exato, Fukushima deixou de ser uma simples usina com um problema técnico. Tornou-se um relógio regressivo em direção ao colapso. É importante lembrar que, segundo investigações oficiais, o tsunami não apenas inundou a estrutura, ele destruiu a capacidade da usina de reagir. A partir dali, cada minuto era uma batalha perdida contra a física, contra a pressão e contra o calor acumulado dentro dos reatores. E enquanto a água recuava, deixando destroços por toda parte, uma pergunta começou a circular entre os operadores. O que mais ainda está funcionando aqui dentro? A resposta, para a maioria dos sistemas críticos, era quase nada. Fukushima estava viva e à beira de um colapso. E enquanto a equipe tentava recuperar algum controle, algo muito pior já estava se formando dentro dos reatores, longe dos olhos do mundo. Nos dias que se seguiram ao impacto do tsunami, o mundo via apenas imagens externas: prédios intactos, fumaça ao longe, carros virados pela força da água. Mas por trás dos portões de Fukushima, um inimigo silencioso já tinha assumido o controle. Nada tinha contorno, nada tinha cheiro, mas tudo era letal. A radiação estava subindo, e rápido. Sem energia, a temperatura dentro dos reatores disparou. A água que deveria mantê-los estáveis evaporava em minutos, transformando-se em vapor radioativo comprimido por paredes que jamais foram feitas para suportar aquele nível de pressão. A equipe tentou o impossível: improvisar bombas, reconectar cabos arrancados, restaurar sistemas que pareciam mortos. Cada ação era uma aposta contra o tempo. O primeiro sinal de que o núcleo estava derretendo veio como um rugido. Uma explosão violenta rasgou o céu do reator 1, atirando destroços a dezenas de metros de altura. A imagem correu o mundo, mas ninguém sabia ao certo o que aquilo significava. Dentro da usina, os operadores entenderam na hora: o núcleo já estava entrando em colapso. Horas depois, outro estrondo. Depois, mais um. Reatores que deveriam funcionar isolados começaram a falhar em cadeia.
Era como assistir a 3 montanhas ruindo ao mesmo tempo. Segundo relatórios analisados posteriormente, o combustível nuclear derreteu, atravessou camadas internas e formou uma massa incandescente capaz de destruir qualquer barreira física, o chamado corium, uma substância que não obedece ninguém, só a si mesma. A luta para revelar o que estava acontecendo por dentro era absurda. Robôs enviados para mapear os reatores simplesmente morreram, fritados pela radiação. Medidores falhavam, diagramas se tornavam inúteis, e cada tentativa de aproximação de humanos era calculada em segundos para não ser fatal. O que o mundo não sabia na época, e só seria revelado anos depois, é que o derretimento completo dos núcleos já estava em curso nos primeiros dias. A tragédia não era mais uma possibilidade, era um fato. E enquanto as torres explodiam e a radiação escapava, uma decisão dolorosa era tomada do lado de fora. Salvar vidas significaria abrir mão de cidades inteiras, talvez para sempre. Quando as explosões começaram a ganhar o noticiário, o governo japonês tomou uma decisão que mudaria o mapa de uma região inteira: criar um círculo de exclusão em torno da usina. Em poucas horas, famílias inteiras foram obrigadas a abandonar suas casas com a promessa de que retornariam em breve. Mas a verdade é que muitos nunca mais voltariam. A evacuação foi tudo, menos organizada. Abrigos improvisados recebiam pessoas que tinham deixado para trás não apenas seus pertences, mas sua história. Em cidades como Futaba e Okuma, o tempo congelou. Relógios ficaram parados na hora exata da evacuação. Calendários nunca mais foram virados. Fotos de família permaneceram sobre mesas cobertas de poeira radioativa. Esses lugares se tornaram símbolos de uma ferida aberta e silenciosa. Relatórios posteriores mostram que mais de 160 mil pessoas foram retiradas da região. Muitas lidam até hoje com traumas psicológicos, depressão, isolamento e transtornos ligados à perda abrupta da identidade comunitária. Em alguns casos, o impacto humano da evacuação foi tão devastador quanto o próprio desastre nuclear. A tragédia humana de Fukushima não está apenas nos reatores destruídos, está nas histórias dessas pessoas que viram suas raízes serem arrancadas em uma única tarde. E enquanto o mundo tentava entender a dimensão do desastre, engenheiros e autoridades japonesas já enfrentavam outro dilema: como lidar com o monstro que ainda estava vivo dentro da usina. Uma batalha que continua até hoje. Quando o núcleo derrete, não existe botão de desligar. A radiação continua ali, respirando, esquentando, corroendo, e alguém precisa enfrentar isso de perto. Em Chernobyl, esse papel coube aos chamados liquidadores. Em Fukushima, surgiu uma nova geração deles. Eram engenheiros, bombeiros, militares, operadores aposentados. Pessoas que sabiam que cada ida à usina seria calculada em minutos ou segundos, antes de se tornar perigosa demais. Alguns se voluntariaram porque simplesmente ninguém mais poderia entrar. Outros, já idosos, decidiram ir por um motivo devastador. Se alguém precisa se expor, que seja alguém que já viveu sua vida inteira. Dentro da usina, o cenário lembrava um labirinto quebrado. Corredores escuros, poças de água radioativa, fios retorcidos e equipamentos que derreteram como cera. A radiação era tão intensa que até robôs especialmente projetados morreram minutos após cruzar certas áreas. Suas câmeras queimavam, suas placas fritavam, seus motores travavam. Era como se o local rejeitasse qualquer forma de presença humana ou mecânica. Os trabalhadores usavam máscaras, trajes pesados, dosímetros apitando freneticamente.
Em algumas operações, cada pessoa só podia ficar exposta por 4 minutos. Em outras, eram 40 segundos, literalmente um mergulho no desconhecido. O objetivo era simples e impossível ao mesmo tempo: resfriar, conter, estabilizar e impedir que o desastre saísse do controle novamente. Segundo relatórios oficiais, algumas áreas dentro da usina atingiram níveis tão altos de radiação que poderiam matar uma pessoa em menos de 1 hora. Isso enquanto os trabalhadores tentavam construir sistemas improvisados para bombear água, conter vazamentos e evitar novas explosões. A batalha em Fukushima não foi um evento de dias ou semanas. Ela se tornou uma guerra de anos e continua até hoje. Uma guerra silenciosa contra um inimigo que não dorme, não se move, mas ataca sem aviso. E enquanto as cidades morriam e milhares fugiam, a pergunta que ecoava no país inteiro era uma só: o Japão conseguiria esconder o que realmente estava acontecendo dentro daquela usina? Quando as câmeras se afastaram de Fukushima, muitos acreditaram que o pior já tinha passado. Mas a verdade é que o desastre não terminou em 2011. Ele apenas mudou de forma. O que veio depois não foi apenas limpeza, nem reconstrução. Foi uma batalha silenciosa contra algo que continua vivo, ativo e impossível de controlar totalmente. A TEPCO admitiu: parte dos núcleos derretidos jamais será totalmente removida com a tecnologia atual. Estamos falando de séculos de risco. Milhares de toneladas de água altamente contaminada precisaram ser armazenadas em tanques gigantescos e ainda hoje surgem debates e protestos sobre como descartar tudo isso com segurança. A área ao redor da usina virou uma zona fantasma moderna, com cidades inteiras congeladas no tempo, onde apenas equipes protegidas circulam. A confiança do mundo na energia nuclear balançou. Países suspenderam projetos, protocolos foram revistos e uma nova era de desconfiança começou. A saúde mental das vítimas se tornou um segundo desastre. Casos de depressão, isolamento e até aumento de suicídios entre evacuados foram registrados ao longo da década. Fukushima não é apenas um capítulo trágico da história. É um lembrete cruel de como decisões tecnológicas mal protegidas podem atravessar gerações. O desastre expôs falhas humanas, políticas e industriais, e deixou claro que, quando algo dá errado em uma usina nuclear, nada volta a ser igual. Fukushima foi um dos piores acidentes nucleares da história. Mas, por mais difícil que seja acreditar, houve um desastre ainda mais devastador: Chernobyl. Se você quer entender por que ele foi diferente e por que o mundo nunca mais foi o mesmo depois, o vídeo está no card ao lado. Te vejo lá.